Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos aqui ao nosso Praticando de Filosofia, né? Hoje é um dia importante, a gente vai corrigir as questões que vocês aí receberam através do caderno digital e agora a gente vai, então, responder aquelas 4 questões de filosofia. Vamos ver qual é a aula de hoje aí, ó. É a aula 130, né? Nós estamos falando sobre o quê? O pensamento moderno. Então, as questões que nós vamos ver aqui, elas estão relacionadas com o pensamento moderno, que foi o assunto que nós tratamos nessa aula, né? Vamos começar? Então vamos lá, vamos ver qual foi a nossa primeira questão aí, proposta para vocês, para a gente responder juntos daqui a pouquinho, né? Quando vocês, então, já marcaram, né? Vocês já responderam. Quem não marcou, não respondeu, vai acompanhando as respostas que a gente vai dar para vocês aqui, tá bom? Vamos lá, primeira questão. Então vejam vocês, ó. Nós estamos falando do quê? Do Renascimento, é o que pede a questão, né? O Renascimento científico. Ele simbolizou o quê? Né? Esse Renascimento científico. Letra A. Uma manutenção de pensamento que vigorou durante a Idade Média. Essa questão aí já dá para analisar, né? Letra B. Uma total ruptura com a Idade Antiga, que, segundo os renascentistas, não havia colaborado em nada para o desenvolvimento da sociedade. Eita! Letra B, né? Letra C. Um extraordinário avanço nas ciências, sendo o responsável pela criação dos primeiros microchips. Aguenta, olha só, né? Acompanhe as questões comigo, hein? Letra D. Uma transformação na mentalidade das pessoas e da maneira como elas compreendiam o mundo. E a letra E, nenhuma das alternativas estão corretas. Então, você vai marcar aí e daqui a pouco a gente volta para corrigir com vocês.
Muito bem, voltando agora para o momento da correção dessa atividade. Nós estamos ainda na primeira questão, né? Vocês já fizeram aí, já responderam. Olha, a questão, vocês têm que ter muita atenção, tem questões que tem que dar uma lida bem calma, né? Porque essas respostas às vezes se tocam, né? Então tem palavrinhas ali dentro, ali, chaves, que a gente vai tirando por eliminação a questão, sabia? Então vamos fazer uma correção aqui dessas questões aí, ó. Vamos lá, ó. Então, nós estamos falando do renascimento científico, então é o que pede, né, a questão. O que ela simbolizou, né? Então vejam bem, na letra A aí, ó, uma manutenção do pensamento que vigorou durante a Idade Média, não é, né? Porque, primeiro que o Renascimento não foi na Idade Média, né? Então aí você já eliminou. Nós estamos no período moderno, então não tem nada a ver com a Idade Média, não é isso? Aí vem falar em ruptura com a Idade Antiga, né? Então não tem nada a ver também, porque a Idade Antiga já está bem para trás, eles nem olharam muito para esse período, né? Então, não havia colaborado em nada para o desenvolvimento da sociedade. Ó. Então, primeiro que colaborou, né? Todo período histórico ele colaborou. Então, também não é essa. Não é isso? Então, vamos ver aí, ó. Um extraordinário avanço nas ciências, sendo responsável pela criação dos primeiros microchips. Também não, né? Porque microchips não é desse período, início do renascimento científico, né? Tudo bem que houve uma evolução no conhecimento, mas falar de microchip nesse período, ninguém nem sonhava ainda, né? Com isso. Nem com avião, nem com nada, celular, mas ainda mais microchips, né? E a letra D, atenção a letra D, então vamos ver qual é a correta? Ela, ó, é a D. Representou o quê? Uma transformação na mentalidade das pessoas. Aquela ideia teocêntrica, de Deus como centro, essa mentalidade, ela parou, né? Ela foi substituída pelo antropocentrismo, né? Então, que está ligado com o racionalismo, que está ligado com o conhecimento, que tem como base, então, o pensamento, a razão, a busca do conhecimento através, né, da ciência, através da pesquisa, através da busca de novos conhecimentos, né, construídos aí pela toda aquela ação humana, né, que busca descobrir novas realidades do mundo, né? Então a letra D é a correta, né? É o renascimento do século XVI, né? Então ele resgata essa condição do homem enquanto ser, não é isso? Então nós estamos nesse período moderno aí. Beleza, pessoal? Então é a letra D, quem marcou a letra D, parabéns. Quem não marcou, marque agora, né, a correta. E vamos seguindo aí para a questão número 2. Olha só, né? Leiam aí esse textozinho aí, ó. A crença de que a Terra era o centro do universo permaneceu inquestionável até que, em 1543, século XVI, né? O matemático e astrônomo Nicolau Copérnico descobriu o quê? Que o centro do universo era ocupado pelo Sol. Olha só, né? E não pela Terra, que era um engano isso. Que revolução, hein? Qual é o nome da teoria defendida por Nicolau Copérnico? Aí vem as questões, ó. O nome era geocentrismo? Era teocentrismo? Era etnocentrismo? Era heliocentrismo? Ou era racionalismo? Então pensem aí, leiam de novo a questão, respondam e já voltaremos para comentar aí.
Então, voltando aqui, vamos agora para a nossa questão, né? Para a resposta da questão número 2. Eu sei que vocês fizeram aí, ó. Essa resposta aí, essa questão ela não é difícil. Essa questão ela não é difícil. Se vocês se depararem um dia aí numa prova, sei lá, do Enem, ou uma prova de vestibular, que caia a questão de filosofia, que falar do conhecimento científico, da revolução científica e tal, vocês vão ver muito falar nisso aí, né? Nessa visão, que é uma visão, né, da Idade Média, né, apoiada pela igreja, né, tudo mais, de que, vejam vocês, quando a gente fala da palavra crença, nós estamos falando de algo ligado com a religião, né, com mito. Então vejam bem, a crença de que a Terra era o centro do universo, ele permaneceu durante muitos anos inquestionável. Todo mundo acreditava piamente que a Terra era o centro. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Terra estava parada e todos os outros astros giravam em torno dela. Tudo. Né? Inclusive o Sol. Então era essa a mentalidade da época medieval. Só que com a Revolução Científica surgiram os cientistas, né? Matemáticos, físicos, biólogos, astrônomos, né? E foi justamente um desses aí, chamado Nicolau Copérnico, que ele descobriu, nas suas pesquisas, né, olhando para o céu lá, com seus instrumentos de trabalho, ele viu que, né, ele focou, e nesses estudos dele, fazendo cálculo matemático, método científico, né, ele provou, então, que não era isso, que na verdade não era a Terra que estava parada, né, girando, né? Não era ela, mas era o Sol. A Terra, ao contrário, a Terra também estava girando em volta do Sol. É o que nós sabemos hoje, né? Nós estudamos em geografia, né? Movimento de rotação e translação, né? Então vamos ver qual é a resposta certa de Nicolau Copérnico aí, ó. Qual dessas aí vocês marcaram? Atenção, a resposta é a letra D, né? Vejam bem, heliocentrismo quer dizer o Sol no centro. Geocentrismo é a Terra no centro. Teocentrismo é Deus no centro. Etnocentrismo é a etnia no centro. E o racionalismo é a razão no centro. Então, a teoria de Nicolau Copérnico era chamada de heliocentrismo. Por quê? Vamos ver aí, ó. Porque é o nome do modelo estrutural cosmológico que coloca o Sol no centro do universo. Então, é uma palavra grega, né? Que quer dizer Helios é Sol, né? E Kentron é centro. Portanto, heliocentrismo. Certo? Se opondo à ideia de que era a Terra que estava no centro. Beleza, pessoal? Então, essas foram as respostas, né, que nós tivemos aqui até agora. Então, nessa questão 2, essa aí que é a resposta, né? Heliocentrismo, tá bom? Vamos agora, então, para a questão 3. Olha aí, continuamos falando de cientistas. Nós estamos falando disso porque nós estamos falando do conhecimento científico, moderno. Não é isso? Galileu Galilei, né? Vocês conhecem, né? Kepler diz que o universo era regido pela vontade de um Deus criador e não pelas forças da natureza. É isso que eles diziam? Que um espaço finito, ou seja, seu tamanho era ilimitado. Letra C. Regido pelas forças da natureza e não pela vontade de um Deus criador. O universo era isso? Letra D. O universo era regido pela força humana, capaz de se sobrepor às forças da natureza? E a letra E. É um espaço infinito, ilimitado, regido pela vontade de um Deus criador. Eita! Leiam bem, viu? Depois a gente vai voltar para corrigir.
Então, voltando aqui, né, para a nossa resposta, para a correção da atividade do praticando, nós estamos na questão 3, né? Falta só uma para a gente finalizar aqui o nosso praticando de hoje, né? Já vamos aqui para a nossa resposta, né? Vamos ver as questões, analisar devagarzinho aqui, ó. Quero que vocês observem o seguinte, né? Quando nós falamos de período moderno, conhecimento científico, é isso? Revolução científica. Nós não estamos falando aí de movimento religioso, nós não estamos falando de movimento ligado ao teocentrismo, a ideia de Deus como centro, né? Então, palavras como religião, crença, né, espírito, essas palavras não cabem como resposta para a ciência, tá certo? Então, vocês já tiram por aí quando você lê uma questão dessa. Isso é uma dica para vocês, bacana. Então vamos ver, olha, quando fala na letra A que o Galileu e o Kepler, o universo era regido pela vontade de Deus, então vocês já estão eliminando a primeira questão, né? Então, não cabe, né? Não cabe nesse período. Cabia na Idade Média, aí cabia. Mas aqui não cabe, né? Na idade moderna não cabe. Por quê? Porque o movimento é ciência, mano, é busca de conhecimento, é pesquisa. É levar para o laboratório, é destrinchar o conhecimento, né? Ninguém pode fazer isso com Deus, ninguém pode fazer isso com anjo, com espírito. Então, não cabe na questão. Então, você já elimina por aí. A letra B, ó, um espaço finito, ou seja, seu tamanho era ilimitado, né? Então, vejam bem, quando a gente fala de universo para a ciência, nenhum cientista ousou dizer que o espaço era finito, né? Que ninguém conhece aonde vai tudo isso. Então, espaço finito já eliminou também. A gente sabe que quando fala do universo, a gente só pensa em infinitude, não em finitude. Regido pelas forças da natureza e não pela vontade de Deus. De novo, vontade de Deus, Criador. Elimina, né? Não cabe na questão. Então, veja bem, nós estamos aqui, né, falando da letra C. Né? O que diz a letra C? Vamos buscar aqui. Aí ficou uma dúvida, né? Quando a gente fala da palavra Deus, quando a gente fala da palavra Espírito, nós estamos falando ali da Idade Média. Então vamos atentar à questão C aqui, ó. Regido pelas forças da natureza e não pela vontade de um Deus Criador. Então essa aqui é a resposta certa. Ela confunde, né? Confunde a cabeça da gente, porque aqui está dizendo e não pelo Deus Criador. Lá na questão letra A, ela fala que é regida pela vontade de um Deus e não pelas forças da natureza. É o contrário, né? Por isso que a letra C é o contrário da letra A. Então é por isso que ela está correta. E não pela vontade de um Deus Criador, que é medieval. Tá certo? Então, a resposta certa é a letra C. No século XVII, Galileu, conhecido como pai da física moderna, ele aprimorou o telescópio, equipamento que contribuiu para reafirmar a teoria de Copérnico. Então, a resposta certa, letra C. Então, parabéns aí para quem respondeu, né? E vamos agora, então, aí, ó, para a nossa quarta questão, hein? A revolução científica, vejam bem, ó. Revolução científica novamente. Palavras-chave de uma questão, hein? Ocorrida na Europa moderna, entre os séculos XVI e XVII, caracterizou-se por... Então, o que essa revolução científica do século XVI e XVII se caracterizou? Letra A. Por acentuar o espírito crítico do homem através do desenvolvimento da ciência experimental. Letra B. Reforçar as concepções antinaturalistas surgidas nos primórdios do Renascimento. Olha só, hein? Tá confuso o negócio. Letra C. Comprovar a tese de um universo geocêntrico. Geocêntrico é o quê? A Terra no centro, né? Contrário à explicação tradicional aceita pela igreja medieval, teocêntrica. Letra D. Negar os valores humanistas, fortalecendo assim as ideias racionalistas. Essa aqui também é interessante, essa questão, letra D.
Leiam com cuidado. E a letra E, confirmar os fundamentos lógicos e empiristas da filosofia escolástica em sua crítica aos dogmas católicos medievais. Apenas uma dessas está correta. Vocês vão marcar e daqui a pouco a gente volta para fazer a correção dela. Então, alunos, alunas, e aí, como é que foi essa questão, né? Deu para ler direitinho aí, né? Vocês viram que elas são confusas, né? Às vezes, você vai fazer uma prova aí, uma questão, ela vem aí cheio de armadilhas, né? Pegadinhas, né? A gente chama de pegadinha. Então, tem questões aí que a gente tem que estar bastante atento, porque elas têm essas pegadinhas aí. Vamos ver então a nossa questão aqui, se teve pegadinha, se não teve. Vamos lá corrigir, né? Então nós estamos falando da Revolução Científica, né? Que foi ocorrida na Europa moderna. Essa palavra moderna já diz muita coisa, já entra dentro de um contexto muito maior, né? Que não é medieval, não é antigo, é moderno. Aí ele faz aí ele delimita o período, que é o século XVI e XVII, né? Só aí já tem muita informação da questão, ó, que caracterizou-se por... Olha qual é a resposta certa, é a letra A. Alguém marcou a letra A aí? Parabéns, você acertou, é a letra A mesmo, tá? Quem não marcou a letra A é porque confundiu as questões, né? Mas não, a resposta correta mesmo é essa letra A aí, ó. Nós podemos o quê? Inferir que a revolução científica, então nós estamos falando aqui que a ciência mudou, o método mudou, a maneira de olhar para o mundo mudou, para a natureza mudou, né, nesse período moderno aí. Então, ocorreu várias mudanças, né? Nós estamos falando da Europa, né? Da Europa ocidental, a Europa moderna, ocidental, entre os séculos XVI e XVII. Então, nós estamos nesse período aí. E ela caracterizou-se por quê? Por instaurar o quê? Ainda mais o espírito crítico. Porque na Idade Média, né, era voltado para a ideia de Deus, então havia um contentamento das pessoas, né? E aqui não, aqui abre-se para um espírito mais crítico do homem, né? O homem perde o medo do pecado, por exemplo, então ele vai mais a fundo nas questões, por meio do quê? Do desenvolvimento da ciência experimental. Aqui foi possível, então, a ciência experimental. Ou seja, acompanhe comigo, o homem passou a realizar experimentos, passou a buscar comprovação de suas teorias, né? Então ele finalizou aqui toda uma metodologia de pesquisa. Olha, parabéns para vocês, excelente, tá bom? E até a próxima Praticando Nosso.